estar aqui. Queria agradecer ao Bernard pelo convite, cumprimentar todos aqui da mesa, em nome do Eduardo Guardia, nosso querido secretário executivo da Fazenda, que vem aí fazendo um grande trabalho. Eu sou não só entusiasta, mas eu digo que, às vezes, eu fico com crise de identidade, porque eu não sei se sou governo federal, se sou governo estadual, tanto que eu defendo esse governo atual. Então, eu queria cumprimentar, Eduardo, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Cumprimento também aqui o Cristiano, Elcio e todos os demais presentes, imprensa. Prazer estar aqui. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a guerra fiscal, sobre uma ótica que é uma ótica... Martos, André, tudo bem? Sobre uma ótica que é uma ótica, eu diria que um pouco particular. Eu ouvia falar de guerra fiscal pelos jornais, na verdade, eu lia. Confesso que era a parte do jornal que eu passava um pouquinho mais rápido, né? Eu vim do setor privado, então não tinha lá muito interesse. Na verdade, eu vim de banco, né, de mercado financeiro. Então, era uma coisa que eu confesso que era um tema que não me motivava de forma particular. Mas cheguei em Goiás, em janeiro de 2015, né, no meio, né, no olho do furacão. Antes disso, passei um dia com o André, conversando sobre Secretaria de Fazenda. Depois, eu aprendi que a Secretaria de Fazenda, em São Paulo, é muito diferente da Secretaria de Fazenda de Goiás. Mas, de toda forma, foi ali que eu tive, né, meus primeiros passos, né, nesse mundo. E, de fato, a questão fiscal e a questão da guerra fiscal, em particular, é um tema particularmente importante para Goiás. E eu sempre repito assim, que não tenho a menor dúvida que a guerra fiscal, do ponto de vista ampliado, do ponto de vista federal, ela é um problema. De fato, ela gerou uma erosão da base tributária, que é uma erosão importante, mas, para Goiás, definitivamente, a guerra fiscal teve um papel fundamental no desenvolvimento e na industrialização do Estado. Eu fiquei fora de Goiás 30 anos, sou goiana, e, quando voltei, no início do ano passado, eu vi um Estado completamente diferente daquele que eu tinha deixado 30 anos atrás. Claro que existem questões aí vinculadas ao boom de commodities, existe definitivamente uma liderança que é uma liderança que está como governador há 4 mandatos e que fez uma diferença fundamental. Vou fazer aqui um certo proselitismo, vocês me desculpem, mas definitivamente tem uma liderança que fez a diferença na modernização do Estado, mas que usou como instrumento a guerra fiscal, né, uma política de incentivos fiscais que eu imagino que seja a mais agressiva de todo o país, mas que trouxe, sim, investimentos para o Estado, gerou uma diversificação do Estado que é notável. O PIB do Estado cresceu 10 vezes nos últimos 15 anos, e Goiás, hoje, é um Estado que tem uma participação da indústria, que é uma participação importante. Quando a gente compara com Mato Grosso do Sul, de fato, o Estado de Goiás é um Estado que se diferenciou, se destacou e se descolou daquela visão agrária que estava vinculada ao Centro-Oeste. O agribusiness, sem dúvida nenhuma, tem um papel importante, mas hoje tem um polo farmacêutico, tem montadoras. A gente pode discutir aqui em relação à eficiência disso, como o Bernard colocou de forma muito bem colocada. Pode-se calcular a ineficiência que, em alguns casos, isso gera, mas, definitivamente, Goiás deu um salto de desenvolvimento baseado em uma política de incentivos fiscais. Bom, dito isso, eu até costumo dizer o seguinte, que acho que o próprio Pércio usa muito uma figura para falar de inflação, que eu uso para falar de guerra fiscal. É aquela história de está todo mundo no estádio assistindo um jogo de futebol sentado, o primeiro que levanta, ele consegue ver melhor do que os outros, até que todos levantam. Todos levantam, todo mundo está pior, porque está vendo tão mal quanto e está de pé, não está sentado. No caso de Goiás, a gente ainda colocou um banquinho, depois que todo mundo levantou, e a gente continuou olhando lá de cima e conseguindo ver melhor. Só que eu acho que chegou um momento que todo mundo colocou o banquinho. Então, a gente vai precisar realmente reorganizar essa discussão. Eu sou, muitas vezes, mal interpretada lá em Goiás, dizem até que eu sou um agente infiltrado de São Paulo no Estado para poder discutir incentivo fiscal no Estado, para vocês terem uma ideia. Mas eu digo que eu reconheço, e o Estado, de fato,
o incentivo fiscal tem essa importância, mas a gente vai ter que rediscutir, sim, os excessos que foram acontecendo e, mais do que isso, a desorganização e a ineficiência que foi se gerando em função dos incentivos fiscais, da guerra fiscal. E, mais do que isso, acho que existe hoje uma necessidade de se discutir uma saída, claro que coloque na pauta a questão de uma política de desenvolvimento regional. Não dá, definitivamente, para um estado como Goiás competir em pé de igualdade com São Paulo. Não dá. Não, é uma questão de o tamanho da economia, o tamanho do mercado consumidor. Então, existe, sim, uma necessidade de mecanismos compensatórios. E olha que eu estou falando de Goiás, que é um estado cujo PIB cresceu 10 vezes nos últimos 15 anos. Imagina o que é isso para o Nordeste. Então, Goiás está aqui muito mais se colando no Sul-Sudeste do que, efetivamente, né, se descolou de um padrão que é um padrão de desigualdade regional muito mais forte. Mas essa discussão tem que ser feita. Eu estou há 2 anos como secretária de Fazenda e eu confesso a vocês que eu sou absolutamente incapaz de explicar o sistema tributário de Goiás. Toda vez que chega uma empresa, senta na minha frente para discutir ou os incentivos ou um crédito outorgado. Eu tenho que chamar 3 auditores fiscais, porque um só também não é capaz, 3 auditores fiscais que vão sentar e vão dizer, olha, secretária, aqui é possível assim, porque a legislação abre essa possibilidade, mas aqui é impossível. E, assim, é, de fato, um sistema esquizofrênico que gera perdas de eficiência enormes. Uma vez eu ouvi de um empresário uma frase que eu acho que retrata muito bem o que a gente vive hoje. Esse empresário virou para mim e falou, olha, secretária, a carga tributária no país é alta, de fato, é bastante alta, mas eu nem reclamo disso mais. Desde que ela me custasse só a carga tributária. O problema é que, além da carga tributária, eu tenho que ter um departamento jurídico tributário, eu tenho que ter um contador muito bom, eu tenho que ter um escritório de advocacia terceirizado que me ajuda a me defender, e, ainda assim, se o fisco chegar aqui, um auditor fiscal chegar aqui, ele vai me autuar, porque, definitivamente, vai haver alguma coisa que eu interpretei errado. Então, de fato, assim, a gente chegou a um nível... claro, o ICMS é o imposto mais esquizofrênico dentro desse sistema, que essa discussão tem que ser feita. E, dando um passo adiante, Bernard e eu estamos... Né, o Bernard está discutindo esse assunto há muito mais tempo que eu, mas há 2 anos que a gente defende que a situação como está, ela não ficará. Alguma coisa vai acontecer. Ou é o STF julgando, ou... situações como no caso do Rio de Janeiro, em que a Justiça entra dando causa aos incentivos fiscais de uma situação que é uma situação muito mais complicada do que simplesmente os incentivos fiscais. Então, o ambiente atual, o cenário atual, ele é absolutamente insustentável. Então, a gente precisa construir essa saída. E precisa construir essa saída com muita responsabilidade, precisa construir essa saída entendendo que existe uma questão de insegurança jurídica que vem de muito tempo e que precisa ser resolvida. O país precisa de investimentos, precisa atrair novos investimentos, e, para isso, tem que ter um ambiente de segurança jurídica bastante mais sólido. Tem contratos em vigor que precisam ser cumpridos, e o Carlos Augusto colocou isso muito bem. As empresas fizeram investimentos de boa fé, acreditando num processo que é um processo que ele tem que continuar enquanto esses contratos estão em vigor. Mas, definitivamente, a gente tem que criar uma saída para essa situação, uma saída estruturada e que incorpore um phase-out. Esse é um outro ponto que eu coloco muito em Goiás, é por isso que minha popularidade, às vezes, não é muito boa. Eu digo, olha, Goiás multiplicou seu PIB por 10 em 15 anos. Goiás tem hoje um capital humano que não tinha há 15 anos atrás. Tem uma infraestrutura, tem uma capacidade de escoamento que não tinha há 15 anos atrás. Tem saúde, educação, segurança em patamares que não tinha há 15 anos atrás. Por que eu preciso dar exatamente o mesmo incentivo que eu dava há 15 anos atrás para dar competitividade às empresas para elas se instalarem em Goiás?
Essa é uma questão que ela é, muitas vezes, incômoda, num Estado que cresceu muito baseado nisso, mas que ela tem que ser feita. É uma pergunta que a gente precisa fazer. E avaliação de impacto? Muitas vezes a gente fala, bom, eu estou dando um incentivo de 98% no ICMS, mas 2% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. Quem diz que é 2% sobre alguma coisa? Definitivamente tem um impacto geral hoje, que é um impacto muito grande. Porque a empresa que se instala lá, depois eu tenho um caminhão de outras empresas pedindo o mesmo incentivo fiscal. E isso significa, sim, abrir mão de receita. Mas faz sentido? Temos que avaliar, temos que fazer essa discussão. Até porque, quando a gente fala de segurança jurídica não é só obedecer contratos. Segurança jurídica é dar transparência e dar sustentabilidade a esses incentivos fiscais. E essa é uma questão que, mais uma vez, é incômoda, mas ela precisa deixar de ser. Inclusive, para construir uma saída estruturada, precisa se dar transparência, precisa se avaliar impacto para poder construir um sistema que seja um sistema mais racional. Eu vou falar um pouquinho das alternativas que o Bernard colocou aqui, e começo pelo Convênio 70. Confesso que eu estava, acho que o Bernard também estava nessa linha. No início, ali, na verdade, em abril, quando o ministro Levi assumiu a bandeira da reforma do ICMS como uma bandeira importante, na verdade, ela chegou a ser a bandeira mais importante que o ministro Levi defendia para resolver questões de insegurança jurídica e para poder voltar a atrair investimentos para o país, né? Quando a gente já começou a entrar numa trajetória bastante ruim de crescimento. E houve um trabalho bastante forte no CONFAS, em que nós chegamos muito próximo a aprovar o Convênio 70. Goiás, que era o estado mais emblemático, que havia, inclusive, trabalhado contra o Convênio 70 lá atrás, entendeu que, justamente por essa constatação de que, como está, não vai ficar, e isso significa que pode ficar muito pior, vamos tentar uma saída que é, mais uma vez, uma saída minimamente organizada. É bem verdade que o Convênio 70 ele foi se distanciando, no processo de construção da saída, foi se distanciando do que a gente pode considerar de uma saída organizada e racional, porque ele é uma outra colcha de retalhos. Essas exceções que o Bernard até citou são exceções que foram tendo que ser construídas ao longo da própria discussão política e que acabou colocando ali uma série de exceções, de tratamentos diferenciados. Mas, querendo ou não, era uma forma da gente gerar convalidação, como o Carlos Augusto colocou, eram 3 pilares, né, que sustentavam o Convênio 70, que era, basicamente, a convalidação, a convergência das alíquotas e os fundos de compensação, porque há, sim, estados que perdem com isso. E só lembrando, né, que os 50,9 bi que entraram da repatriação seriam justamente os recursos que iam viabilizar a saída e a convergência em torno do Convênio 70. Então, essa discussão realmente avançou. A gente chegou a uma situação informal em que apenas um Estado estava contra. Mas a discussão com o governo federal ela acabou se esvaziando justamente pela indefinição em relação a que essa repatriação vai gerar. Vai gerar, de fato, recursos suficientes para compensar os estados que quebram? E, se gerar, de fato, qual é a conta? Quanto, e o Bernard também citou isso aqui, quanto que cada estado perde? Goiás perde? Perde. Perde quanto? Considerando que a minha alíquota, na verdade, interna é 17, mas quando vende para cá, a alíquota estadual 12, mas eu não estou recolhendo 12, porque eu tenho incentivo fiscal. Então, de fato, a coisa avançou a um ponto quase que se convergiu, mas a gente acabou recuando, isso se perdeu, e com a crise que os estados entraram, esse tema perdeu prioridade completamente. E continua fora da prioridade. Isso também é importante que se diga. Hoje, falar sobre reforma do ICMS num estado que não está conseguindo pagar suas contas
principalmente um Estado que tem política de incentivo fiscal e que corre o risco de perder a arrecadação, é a mesma coisa de dar um tapa na cara do secretário de Fazenda, que está ali tentando, pelo amor de Deus, pagar o salário do servidor público no final do mês. Então, não é uma discussão fácil de ser feita nesse momento. Mas, então, o Convênio 70 perdeu o momento, definitivamente perdemos ali a oportunidade, e não sei, sinceramente, se não foi melhor assim. Eu fui uma grande defensora do Convênio 70. Grande defensora porque eu achava que nós estávamos à beira de entrar num processo de desorganização, que agora volta à pauta com a declaração da ministra Carmen Lúcia. Então, qual que é a saída? Ou seja, estamos novamente numa situação em que pode ser que a saída desorganizada ela ganha aí prioridade em relação a outros. Pensando, inclusive, uma situação que é uma situação complicada. Ou seja, se de uma hora para outra houver o julgamento da súmula, a aprovação da súmula, os estados vão ganhar receita. Assim, eu não tenho a conta aqui no caso de Goiás, mas eu diria que boa parte do problema se resolve, mas é absolutamente ilusório. Eu posso ganhar 20%, 30% de arrecadação de uma hora para outra, mas é absolutamente ilusório, porque as empresas que estão lá hoje vão sair de lá, vão desempregar, vão gerar um problema em cadeia que certamente vai ser muito grande. E a gente está falando de um aumento de carga tributária que realmente está na ordem aí dos números que o Bernard falou dentro da minha experiência. Então, o que fazer? E aí as propostas que foram colocadas aqui, vamos, então, tirar o Convênio de 70 de frente, por hora. Ele é uma solução que ainda está na mesa? Tá. E quebrando a unanimidade do CONFAS, ele se resolve? Se resolve. Mas como é que nós vamos resolver a questão das perdas, junto com a convergência? Não tem recursos. Recursos de repatriação já estão distribuídos e gastos, definitivamente. Tem estado que só vai fechar sua conta esse ano por causa dos recursos de repatriação. Fechar sua conta, não. Só vai pagar o servidor público até dezembro, graças aos recursos da repatriação. Então, essa solução não existe. Então, o Convênio de 70 hoje tem aí um dos seus 3 pilares não está presente. A outra alternativa que o Bernard colocou aqui, e aí eu sou um pouco suspeita, e que eu acho que é a alternativa mais razoável nesse momento, e eu sou um pouco suspeita porque Goiás foi o primeiro estado que foi nessa direção, que é a redução gradual dos incentivos através de um mecanismo. O Bernard não detalhou aqui o mecanismo, mas Goiás implantou isso, revogou, em função de pressões que nós tivemos e, claro, ameaças de, olha, se vocês fizerem isso aqui, nós vamos para outro estado, porque, na prática, se reduziu o incentivo fiscal, que é a criação de um fundo de equilíbrio fiscal, na verdade, assim, uma redução gradual desses incentivos fiscais. O mecanismo que nós instituímos lá é um fundo de equilíbrio fiscal que taxa o incentivo fiscal em 10%. Isso vem um pouco até dessa constatação que eu fiz, por que hoje Goiás tem que dar exatamente o mesmo benefício fiscal que tinha que dar há 15, 20 anos atrás. Nós melhoramos, né? A competitividade do Estado aumentou. Então, essa seria uma forma de reduzir de forma gradual. No nosso caso, foi uma coisa muito específica, seriam 2 anos vigorando esses 10%, mas que seja aí uma discussão. Vamos agora racionalizar. Ninguém está dizendo que os estados não precisam de uma política de incentivo fiscal enquanto não houver uma política de desenvolvimento regional estruturada e sólida por parte do governo federal. Mas vamos discutir a racionalidade, o patamar que nós chegamos e esse fato de que está todo mundo em cima do banquinho, e o banquinho está tremendo, vai cair todo mundo. Então, essa forma que o Bernard colocou aqui, de redução gradual dos incentivos fiscais, e aí, eu digo gradual, pode ser gradual 20 anos. Isso aí é uma discussão que tem que ser feita, inclusive, com a participação das empresas incentivadas, para não gerar essa ruptura e essa descontinuidade nos projetos de investimento. E, concomitantemente, a convalidação. Sim. A convalidação, definitivamente, é um ponto importantíssimo para que nós consigamos tirar essa segurança jurídica da frente.
Mas aí viriam as coisas em conjunto. Mais uma vez, assim como o Convênio 70 ele vinha com as 3 estruturas, essa também tem que vir acompanhada da convalidação, tem que vir acompanhada de uma estrutura mais completa. E aí, sim, discutir uma proposta que é a proposta do IVA. Acho que a gente tem que chegar lá. O problema é que eu não vejo um ambiente político, não vejo um ambiente econômico para que a gente consiga construir uma proposta dessa complexidade, mas dessa importância, nos próximos 2, 3, 4 anos. E ainda tem uma situação que tem ali um período de transição. Então, a gente está falando de algo que vai estar de pé daqui a 6 anos, num cenário otimista. Ao longo desses 6 anos, nós vamos conviver com essa insegurança jurídica? Não vamos, porque o STF está ali. E não podemos também abrir mão de um passo que é um passo fundamental para consolidar essa capacidade, a volta do crescimento e a capacidade de aumentar investimento no país. Então, na minha avaliação, aqui, tentando dar minha contribuição, acho que a gente precisa de 2 etapas nesse processo. Definitivamente mirar o IVA. O grau de ineficiência, eu falei isso outro dia num seminário na Fundação do Rio. Para mim, a reforma tributária, em particular do ICMS, mas a reforma tributária no país está para os dias de hoje, assim como o Plano Real esteve para o Brasil na década de 90. Em que você precisa tirar isso da agenda para destravar uma série de outras agendas, porque domina a agenda hoje. Não existe uma empresa hoje que não gaste um tempo enorme da sua administração, do seu esforço, da sua energia, para entender o nosso sistema tributário e para, efetivamente, ter uma situação minimamente organizada dentro do caos. Então, eu acho que a gente precisa mirar isso, mas a gente precisa, nesse momento, dada a pressão que existe por parte do STF, a gente precisa de um phase-out e alguma sinalização de que essa transição vai começar a se dar a partir de agora. Porque, mais uma vez, e não estou nem falando da questão fiscal, eu estou falando da questão econômica, efetivamente. Em relação à questão fiscal, só para concluir, acho que meu tempo já acabou, só queria colocar um ponto assim, e que, com a situação do Rio, isso apareceu de forma mais evidenciada. Eu não acho que os incentivos fiscais, a concessão de incentivos, foi responsável pela crise dos estados. Estou dizendo isso num estado em que é muito agressivo na concessão. E eu acho que virou um pouco o vilão, né? A gente vê a situação do Rio de Janeiro, em que o Ministério Público entrou, a Justiça entrou, para dizer, olha, os incentivos fiscais quebraram o Estado. Definitivamente, aqui eu queria só colocar um registro de quem vive um Estado que tem uma crise fiscal claramente não tão aguda quanto a do Rio de Janeiro, mas nós passamos por momentos muito parecidos com o do Rio de Janeiro de hoje. E, definitivamente, a gente tem que um pouco diferenciar as 2 coisas. Há necessidade de racionalização? Eu não tenho a menor dúvida que há. Mas eu acho que o problema hoje do incentivo fiscal não é um problema fiscal, ele é um problema econômico e que a gente precisa só diferenciar a discussão para não contaminar uma coisa com a outra. Mas até por isso que ele saiu muito da pauta, porque o problema fiscal hoje é muito mais agudo do que o econômico nos estados. Então, eu queria finalizar, espero ter dado aí uma contribuição para o debate, e a gente tem aí o resto da manhã para discutir. Muito obrigada.